Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje ele vai ser bem breve, na verdade, mas provavelmente polêmico, baseado no meu ponto de vista sobre uma certa situação. Estou aqui para falar sobre uma possível teoria que a série do Flash acabou adaptando por conta dos filmes da DC. Então o assunto principal do vídeo de hoje vai ser por que a força de aceleração na série mudou muito nos últimos anos. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22. Neste canal aqui nós falamos sobre teorias e explicações de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. Se por acaso você tiver a ideia de um filme ou série interessante e gostaria que a gente falasse sobre isso aqui, deixe a sua indicação nos comentários, tá ok? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente vai falar sobre a força de aceleração, mais precisamente sobre o Flash do Grant Gustin e o Flash do Ezra Miller. E não, o vídeo de hoje não é sobre qual dos dois é mais rápido, já foi discutido isso aqui no canal, tá ok? Pessoal, a gente sabe que desde que começou The Flash, a força de aceleração era apresentada pra gente de uma forma bem específica e até bonita, né? O Flash corria meio que por um corredor azul, bem distorcido, e apareciam imagens do presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Sempre que o Flash entrava na força de aceleração, desde a primeira temporada até a quinta, a força de aceleração era exatamente desta forma. Na sétima temporada nós tivemos, a ressurreição da força de aceleração e nós vimos que depois de todo aquele perrengue extremamente desnecessário que eu prefiro nem lembrar, a força de aceleração mudou muito. Tanto que os gráficos dela até parecem videogame de PlayStation 2. Eu pessoalmente achei que o CGI dela ficou bem inferior ao que era antes. Só que eu andei pensando muito. Por que eles mudaram isso? Qual foi o sentido deles mudarem isso? E aí eu estava revendo a cena que o Ezra Miller salva todo mundo quando ele retrocede o tempo no Snyder Cut. E pra mim, pelo menos pra mim, ele usou a força de aceleração naquele momento. Tem algumas pessoas que falaram que não era a força de aceleração, que ele não tinha entrado nela, só que, cara, pra mim ficou muito evidente que ele entrou na força de aceleração, porque simplesmente criou uma bolha de energia em volta dele e depois uma outra brecha de energia azul abriu e ele entrou lá dentro. Então, pra mim, aquilo foi a força de aceleração nos filmes, a representação dela pro Ezra Miller naquele momento. Se você acha que era outra coisa, então comenta aí. Mas o espaço, aquilo não era. E por conta de eu achar que aquilo era a força de aceleração dos filmes, pelo menos, eu parei para olhar como era feita aquela bolha de energia e eu estava olhando uma cena do Flash correndo na força de aceleração no final da sétima temporada, quando ele tenta ir ver como é que a Nora estava no futuro, se eu não me engano. E aí quando ele está correndo por um corredor vermelho, cheio de fumaça, eu acabei me ligando que provavelmente eles mudaram a força de aceleração na série para ficar mais parecida com a força de aceleração dos filmes. E faz total sentido isso acontecer, porque afinal de contas é a mesma força de aceleração. São terras diferentes, mas estão dentro do mesmo multiverso, E eu não digo isso nem por conta daquele encontro que eles tiveram na Crise das Infinitas Terras. Até porque eu acho que a Warner/Discovery talvez vai ignorar e fingir que aquela cena nunca existiu. Acho que os planos do que eles queriam fazer provavelmente mudaram. Mas de qualquer forma, eles se encontraram, então eles estão no mesmo multiverso. Então a força de aceleração dos dois, ela é a mesma. Só que ela aparece de forma diferente, não só porque a Terra é diferente, mas principalmente por conta do orçamento, Enquanto The Flash usa centavos para fazer CGI hoje em dia, o Snyder Cut, no caso, foi uma coisa que teve milhões de dólares investidos. Tá bom, mas se é a mesma força de aceleração, então como é que o raio do Barry da série é laranja e o raio do Barry do Ezra Miller era azul? Agora que está perto de lançar o filme do Flash, se eu não me engano vai lançar no meio do ano que vem, saiu as duas versões já, o volume 1 e volume 2, da HQ Prólogo The Flash, o homem mais rápido do mundo, feito pelo Ezra Miller. E lá a gente já tá vendo que os raios dele mudaram
para amarelos, laranjas, enfim. Eu sei que na série tem uma diferença brutal entre essas duas cores, mas na página de um quadrinho é meio complicado identificar qual é a cor, não é mesmo? Pelo trailer do filme do Flash, eu acho que é uma coisa mais puxada pro laranja, realmente. Mas também, se for amarelo, nesse caso a gente ainda tá no lucro, né? Porque azul não tem nada a ver. E infelizmente, pessoal, eu acho que eles não vão explicar essa mudança de cor, eles simplesmente vão ignorar que o Ezra Miller já teve raios azuis. Porque se no filme do Flash ele já tá com raio amarelo / laranja, e na HQ prólogo já começa com ele com esse raio, então simplesmente a Warner cagou pro detalhe que tinha raio azul. Mas supondo que tivesse uma explicação e tudo mais para essa mudança de cor agora repentina, teria uma teoria que poderia fazer sentido. Aqui no canal nós temos uma explicação muito detalhada, muito precisa sobre por que cada velocista tem a sua cor de raio na série. Por que o Flash tem raios laranjas, por que o Wally West tem raios amarelos, por que a Iris já teve raios roxos, por que o Flash Reverso tem raios vermelhos, por que o Zoom tinha raios azuis, e por aí vai. Só que essas regras não se aplicam ao Barry Allen do Ezra Miller, né? E mesmo que eles estejam no mesmo multiverso, com a mesma força da aceleração, tem uma explicação boa para isso. Na verdade, essas regras não são da força da aceleração em si, mas são da força da aceleração em si naquela terra. Velocistas em outras terras do multiverso podem ter raios amarelos, raios azuis, raios verdes, sei lá o que, e ter uma outra explicação. A física pode ser diferente, até porque a gente sabe que a física das terras são diferentes. The Flash já provou isso inúmeras vezes. Até porque no Snyder Cut, para o Barry precisar retroceder o tempo, ele precisou ir muito além da velocidade da luz. E na série a gente já viu que a Nora nunca chegou perto da velocidade da luz, pelo que a gente sabe, e ela conseguia retroceder o tempo também. Então a física é bem diferente para eles. E isso podia fazer a comprovação de que para o Barry Allen do Ezra Miller tinha uma explicação do porquê que os raios dele eram azuis, e para o Barry Allen do Grant Gustin tinha uma outra explicação do porquê que os raios dele eram laranjas, sendo que os dois eram os flashes principais de suas terras. Mas voltando para o foco principal do vídeo, praticamente na minha opinião, como a série era muito baseada nos filmes antigamente, né, esse universo mais sombrio, o que infelizmente não é mais hoje. Hoje a série está extremamente family friendly em vários momentos. Quando a série era mais puxada para o cinema, ela tinha esse tom mais sombrio. Então, na minha opinião, faz todo sentido a série olhar um pouco para o filme atualmente e tentar ter alguns detalhes mais parecidos possíveis com a Liga da Justiça ou com o Snyder Cut, para tentar fazer com que o universo seja um pouco mais parecido, ainda mais por conta da força da aceleração. Praticamente é uma teoria que eu tenho. Se você for olhar com atenção, você vai ver que faz sentido. Não tenho como bater o martelo aqui e falar que isso aí é uma verdade absoluta e um fato, porque existem opiniões diferentes. Só que eu acho muito estranho pessoas acharem que o Ezra Miller não entrou na força da aceleração do Snyder Cut. Tipo, o nome da música tema que tocou na hora era o At the Speed Force, né? Dentro da força da aceleração. Então, tipo, ele entrou lá dentro, gente. E agora eu quero saber de você. Você acha que essa teoria faz sentido? Você acha que essa teoria não faz sentido? Você tem uma outra teoria? Deixa nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.